Estamos ao vivo. Aguardando a nossa convidada de hoje. Olá! Oi, Lu! Oi, Fabi, tudo bem? Vamos lá colocar. Oi, gente! Mais uma vez estamos aqui para a nossa live do Gerar, aguardando a Estela, nossa enfermeira obstetra. Hoje é a nossa segunda live. Para quem acompanhou aí a primeira, eu e a Lu conversamos sobre o puerpério, foi muito legal. Tá lá gravado, tá no YouTube, compartilhei também, tá na minha linha do tempo do Instagram. E vamos lá para mais um tema. Hoje a gente vai falar sobre cuidados no pós-parto. Guardando aí um pouquinho, o pessoal entrando. Oi, gente! Clé, oi, Clé. A Clé foi o número 1. Número 1 ou número 2, amor? 2, né? Eba! Vou chamar de novo, espera só um minutinho. Aceita aí, Estela, para você poder entrar ao vivo. Ah, tá. Oi! Olá! Linda, bem-vinda! Ah, Tudo bem? obrigada! Tudo bom? Espera só um minutinho, tá? Espera aí. Tá bom. Ah, você não vale, Luana. Pronto, voltei. Só para ajeitar umas coisinhas aqui. Tudo bem? Obrigada, Obrigada. Clé. E aí, Oi, amiga! como é que você tá? Tudo bem? Tudo Tá bem, toda graças a Deus. bonita. Ah, obrigada. Não, minha avó falou assim: ai, filhinha, você tava bonita, mas você precisa tirar o óculos porque você fica melhor sem óculos. Eu falei, vó, eu não enxergo, preciso ler as minhas anotações. Viu, vó? Não dá pra tirar o óculos. Eu já tenho mais de 40, preciso do óculos pra enxergar. E aí, Estelinha, vamos lá falar sobre pós-parto, os cuidados. Eu queria que você falasse. Primeiro, assim, deixa eu apresentar você, para quem não te conhece, né? Algumas pessoas podem não te conhecer, quem for vir assistir o vídeo que fica gravado. A Estela, ela é minha parceira aí no Gerar desde o início, né, Esther? E a gente está na coordenação do projeto desde o começo. Tivemos alguns contratempos, ficamos paradas aí, retornamos. Agora, devagarinho, a gente está retomando, né? O trabalho e Deus tem, assim, nos dado algumas estratégias e uma delas é fazer essa live para que vocês possam ter aí as informações à disposição de vocês a hora que vocês quiserem, né? Como a gente também não pode estar ministrando os cursos pessoalmente, não pode estar na igreja, não pode fazer aglomerações. Então, é legal a gente usar esse instrumento da internet. E a Esther, enfermeira obstetra, há quantos anos? Vai Muitos. denunciar a minha idade, né? 21. Amiga, você tem que se orgulhar disso, porque você tem uma carinha de 20, só que você já tem 21 de profissão, né? Amei. Pois é. Coisas que Linda. acontecem. Fala um pouquinho da sua experiência profissional aí pra gente. Os lugares que você passou, onde você tá agora. Eu tenho alguns anos, na verdade, eu tenho 21 anos de enfermagem, 18 na área obstétrica e 10 anos como técnica e o restante como enfermeira obstetra, né? Trabalhei 15 anos
no hospital, 15 anos no Hospital São Luís, um pouco na unidade do Itaim, um pouco na unidade da Anália Franco. Eu participei do processo de inauguração do Anália Franco, então a gente preparou antes, eu fui para lá antes da inauguração, né? A gente preparou tanto a equipe, quanto equipamentos, quanto a abertura ao público, enfim, a preparação em todos os aspectos. Depois eu sentia dentro de mim uma necessidade de ter uma vivência diferente, uma vivência de SUS, de outro público, outra realidade, e aí me joguei, fui para um hospital que é uma associação beneficente, ajudada pela Prefeitura de Guarulhos, que atende uma comunidade carente, é uma maternidade referência no município de Guarulhos, né, do SUS. E aí lá comecei como enfermeira do centro obstétrico, né, assistencial, com cirurgias ginecológicas, com parto cesárea e com o carro-chefe, que é o trabalho de parto, e parto normal, parto humanizado, que para a época não era tão comum, mas a gente já conseguia introduzir algumas coisas lá. E aí, depois lá, me tornei enfermeira obstetra, tocando trabalho de parto, gestação de riscos, e parto normal, humanizado. E lá eu fiquei alguns anos, depois retornei ao serviço privado, onde eu permaneço ainda no grupo Santa Joana, eu fico na unidade Promatre Paulista, lá na Paulista, aqui em São Paulo. Só que lá eu faço um trabalho de puerpério, que é o pós-parto, né? Então, quando as mães e os bebês chegam, quando o binômio, né? Hoje, graças a Deus, a gente já pode dizer que isso é uma realidade até nas instituições públicas, nas instituições privadas. O binômio chega para mim, mãe e bebê, abraçadinhos, juntinhos, não tem mais aquela separação dos dois. Eles chegam para mim, a gente chama de faixa baby, né? Como se fosse uma faixa de velcro mesmo, sabe? O bebê pele a pele com a mãe, e aí vem com o velcro bem embrulhadinho, os dois na maca, e chegam para mim os dois assim. E aí eu consigo, com a minha equipe, prestar assistência ao binômio. Não mais que antigamente tinha uma equipe que cuidava da mãe, uma equipe que cuidava do bebê. Hoje é uma equipe única que cuida do binômio. Isso é fantástico. Que avanço, né? Que avanço que nós tivemos. Graças a Deus são passinhos muito pequenininhos em direção a uma nova mentalidade, mas a gente está conseguindo aos poucos, né? Introduzir essa questão, porque as evidências vão surgindo e aí as pessoas estão se atualizando mais, né? Os profissionais da área obstétrica, e aos pouquinhos, é uma luta muito grande. E a própria paciente tem se informado mais, né? Hoje ela chega para a gente com muito mais informação, e isso é muito legal. Então isso a gente já está falando de pós-parto, né? Porque a sua experiência é justamente essa. Sair, né, ali, não importa a via de parto, isso tem sido usado já dentro da maternidade. Não importa se foi uma cesariana, se foi um parto natural, independente da via de parto. Sim. Independente da via de parto, hoje a paciente e a própria equipe entende que o mais importante é que as coisas aconteçam na hora certa. Que não seja simplesmente uma cesárea eletiva para que você possa fazer as unhas, para que seja dentro de um horário comercial, para que o médico possa ter já o seu agendamento e não atrapalhar o consultório, enfim, toda a sua rotina, mas que, mesmo que seja uma cesárea, uma via alta, mas que seja no momento em que a paciente entre em trabalho de parto, espere as coisas acontecerem, que o bebê seja avisado que ele vai nascer, né? Que a ordem de despejo tem aviso prévio, né? Não Sim, por favor. Não que abram a porta e coloquem ele porta fora, sem aviso nenhum.
Com um chutinho no bumbum ainda por cima. Tapinha. Exatamente. Então, É assim, hoje assustador. tem se entendido muito melhor isso. Até, com licença da expressão, até a linha cesarista, né? Até os médicos cesaristas têm entendido a importância da paciente entrar em trabalho de parto antes de fazer um parto via alta. Isso é muito importante. É claro que 100% ainda não pensa assim, mas eu acredito que isso tem mudado e vai continuar mudando e a gente vai chegar lá e a gente vai perder o nome de país das cesáreas desnecessárias, né? Por favor, essa é a nossa Eu luta, né? Há creio, eu anos. creio. Eu também. E a gente avança aos poucos, toda mudança é um processo lento, infelizmente, mas o importante é que tá tendo um avanço, né? Sim, Esse depoimento é importante para a gente ter um pouco de esperança que as coisas estão acontecendo diferente, né? Então, falando do pós-parto, né? A gente falou do puerpério com a Luana, né, na outra live, foi muito legal. E o puerpério é diferente do pós-parto, né? Na verdade, assim, o foco que a gente queria ter no tema do puerpério era mais o lado emocional, o lado hormonal, as mudanças que ocorrem na mãe mesmo, né? Em termos de emoções, em termos dessa conexão e tudo mais. Hoje eu queria que a gente focasse um pouco mais na parte prática e fisiológica mesmo, na parte física, né? As dúvidas que as pessoas têm, muitas vezes no pós-parto, é cheio de mito também, às vezes coisas assim que já vem de geração para geração, do que pode e do que não pode, né? E a gente fica na dúvida e às vezes pouca orientação quando sai do hospital com aquele bebê e numa situação às vezes de uma pós-cesárea ou até mesmo um parto normal, muitas vezes com um corte na vagina, né, episiotomia ou até pontos porque necessitou por causa de uma laceração que ocorreu. Como é que, né, a gente vai lidar com isso? Então, a primeira coisa que eu queria que a gente pudesse falar até é sobre o resguardo. O que é resguardo? Quanto tempo ele dura? E se existe, não existe? Precisa, não precisa? O que é esse resguardo? na verdade, o resguardo, que antigamente a gente chamava, né, de resguardo, ou dieta, depende do lugar, né, do contexto ou da cultura tal, é a fase em que é a fase de 30 dias de puerpério, né? 30 ou 40 dias de puerpério, é o período pós-parto em que o corpo da mulher, ele vamos pensar assim, ele demorou 9 meses para chegar, 40 semanas ou 42 semanas para chegar naquele nível do bebê nascer. Então, ele tem que regredir. Pensa que o útero, antigamente, era do tamanho mais ou menos de uma mãozinha fechada, assim, ó, bem petitico. E ele ficou super grande, ele fica dentro da pelve, a gente não percebe ele se palpar muito bem, né, na barriga, fica abaixo do umbigo, então bem pequenininho. Quando o bebê nasce, ele tá lá em cima nas costelas, quase, né? Tá lá perto do diafragma, comprimindo pulmão, estômago, tudo, como se fosse uma bexiga mesmo, né? E quando o bebê nasce, ele não fica assim, de novo, rapidinho. Então, o útero precisa das contrações, né? Ele vai contraindo, contraindo e voltando para o lugar. A amamentação favorece muito isso. Onde tinha a placenta colada, fica como uma ferida aberta, né? Como se a gente tivesse ralado o joelho, igual criança, sabe? Tem que ter aquele tempo de cicatrização. Só que não é uma pele seca externa, né? Para fora. Ele é interno, é mucosa, então demora mais para aqueles vasinhos comprimirem, vaso comprimir, fazer a cicatrização, o útero voltar para o lugar direitinho. Mama, abdômen, coluna. Pensa que a coluna toda saiu todo do seu eixo para mudar o peso e tudo. Então,
é uma série de coisas, a fase hormonal, emocional, a mãe está toda voltada para sua cria, né, para o seu filhote, para o seu bebê, então é toda uma questão para voltar para o lugar, até porque a mãe, como nós mamíferos, temos que amamentar, cuidar, o bebê depende totalmente da gente, a mulher precisa desse tempo, desse espaço emocionalmente e fisicamente para voltar para o lugar. Então, isso tem que pensar em repouso, em uma boa alimentação, sem mitos, sem, né, fantasiar. Loucura, né? Não Sem pode comer carne de loucura. porco, né? Nem Tem que tomar comer Coca-Cola canjica, de né? jeito nenhum. Então, E comer nem canjica. chocolate. Então, todas Fica a essas dica questões. para dar Sem leite. loucura, sem radicalismo, tudo dentro de uma coerência, de um raciocínio clínico, lógico, e tudo dentro de um equilíbrio, né? Então, o puerpério, o pós-parto, o resguardo, é para que tudo isso volte no lugar, entendeu? Então, assim, é importante respeitar esse tempo. Sim, com certeza, porque o corpo Esforço físico. esforço físico é pensa o seguinte, o maior esforço que você vai fazer, o maior peso que você vai pegar é o seu bebê. Não vai ficar fazendo várias coisas em casa, lavando roupa, lavando louça, fazendo tudo, mais o seu bebê. Essa fase é para você se voltar ao seu bebê. As mulheres de hoje em dia, né, elas são muito multifacetadas, né, multitarefas, faz 5 coisas ao mesmo tempo, trabalha, estuda, é mãe, cuida da casa, cuida de outros filhos, faz várias, dá aula, tudo ao mesmo tempo. É importante que a mulher moderna se respeite e respeite o seu filho. E volte-se para isso neste momento. Esse momento foi feito por Deus para isso. Porque os outros animais mamíferos, como nós somos animais mamíferos, não fazem outra coisa a não ser cuidar da cria nessa fase. Por que a gente tem que fazer 7 coisas além de cuidar do nosso bebê? Entendeu? Então, tudo tem um equilíbrio, tudo tem um limite. E nós mulheres, falo de nós mulheres modernas hoje, que às vezes a gente quer ser tão moderna, tão eficiente, tão top, que a gente se desrespeita e a gente desrespeita o nosso próprio filho. Então, é importante, sim, a gente se cuidar, se resguardar e respeitar o nosso corpo nesse tempo. E me fala uma coisa. Existe uma diferença, obviamente, de um pós-parto de uma cesariana e um pós-parto de um parto normal, né? Como é que é isso? E assim, eu posso falar até um pouco pela minha experiência, porque eu me sentia super bem com uma cesariana super recente de 10 dias e eu achei que eu pudesse fazer várias coisas. Então comecei a fazer coisas em casa, a me esforçar e aconteceu, eu paguei um preço, inflamou, a cesárea inflamou, tive problemas. E assim, eu vejo muita gente que faz isso, que nem você falou. A gente quer ser super heroína e assim, a gente prioriza aquilo que não é para priorizar nesse momento. E muitas vezes você paga o preço por isso. Qual que é a diferença entre um resguardo de um parto natural, normal, e uma cesárea? Vamos pensar em camadas para começar. Pensa que num parto normal, a gente pode ter uma laceração, que é quando o bebê passa e ele mesmo faz a fissura ou o corte natural para ele passar. Ele pode passar sem fazer nenhum tipo de fissura, que é o parto normal com períneo íntegro. Na laceração, pode acontecer uma laceração de primeiro, de segundo, raríssimas vezes de terceiro grau. Então, são 3 camadas, ok? Que a gente vai suturar, só consertar ali o que o bebê, por
porventura, lacerou. Isso, Geralmente, a gente tá falando de períneo, é a vagina, tá, gente? É o isso, períneo, por onde o bebê passou no parto normal, e aí ele abre um pouquinho lá na vagina. exatamente, lá no colo, lá na vagina. Então, eu posso precisar ou não suturar ali. Eu posso suturar com 1 ponto, com 2 pontos, de acordo com a extensão da laceração. Com 5 pontos, uma laceração grande, vamos supor. Geralmente, a laceração mais comum é de 1º grau. Às vezes de segunda, raríssimas vezes de terceira. Então, no máximo, 3 camadas. Quando a gente faz a episiotomia, que a gente faz o corte no períneo para o bebê passar, antes do bebê passar, a gente faz com bisturi propositalmente, são 3 camadas. A gente não, né, amiga? Você não faz isso. Faz muitos anos que eu não faço. Nós somos contra, viu? Que fique bem claro isso, episiotomia never. Isso. Hoje em dia tem... Mas é porque ainda acontece, né? Mas muito menos, acontece, viu? então, eu muito sei. menos, tá? Muito menos. Antigamente, 80, 90% dos partos normais existia episiotomia. Era uma prática, praxe, era um protocolo. Hoje em dia, posso dizer que uns 30% diminuiu muito. Assim, tá, posso falar que tá lindo de ver. Não é o ideal, mas tá muito melhor do que antigamente, sabe? Muito melhor do que 10 anos atrás. Até 5 anos atrás, a gente já vê muita diferença de 5 anos para agora. Então, vamos supor que a gente precise fazer uma episiotomia. São 3 camadas, pele, mucosa e músculo. Na cesárea, são 7 camadas. Não tem como pular uma, não existir a outra. São 7 camadas cortadas e suturadas. É óbvio. E a extensão é muito maior, né? Do que uma cirurgia é considerada de médio porte. De médio porte, entendeu? Então, assim, é óbvio que a recuperação é muito mais lenta, a cicatrização também é muito mais lenta. Porém, nós temos a nosso favor hoje a tal da morfina, que ela demora muito para sair do nosso corpo. Então, você acha que tá ótima, tá top. Posso fazer várias coisas, porque não tô sentindo muita dor, tô me sentindo bem, tá tudo ok. Então, só que a morfina, ela é nossa amiga, claro, porque ela possibilita a cirurgia, mas se você não ficar atenta, ela te engana, porque ela tira a sua dor, praticamente ela zera a sua dor, mas o processo de cicatrização tá lá, o processo inflamatório pode acontecer porque você acha que está sem dor e pode abusar, pode forçar os pontos, pode começar a formar secreção, pode atrapalhar o processo de cicatrização e forma-se um processo inflamatório com isso. Então, a gente tem que ter a noção de que a dor não é parâmetro para que eu faça as coisas. Pouca dor, faço muita coisa. Muita dor, faço pouca coisa. Não é isso. A recuperação, ela é a mesma, com dor ou sem dor. O conforto é diferente. Mas o seu corpo precisa de repouso, de todos os cuidados, para que essas 7 camadas possam se restabelecer, cicatrizar e voltar ao normal. Um útero com uma cesárea, ele demora em média 2 anos para ser cicatrizado. Totalmente. Imagina. E você quer fazer tudo com 7 dias. 15 dias. Não tem nexo, entendeu? A dor não pode esquecer disso. A dor não pode ser parâmetro para você fazer ou não as coisas. Entende? E até a atividade sexual, né? Muita gente fala, tive cesárea, eu tô bem, eu já posso ter relações sexuais com 15, 20 dias, eu preciso respeitar a quarentena. Precisa respeitar. Precisa. Você tem dentro do seu útero um corte deste tamanho.
todo suturado. Você pode levar infecção para lá. Porque é uma cirurgia aberta de médio porte. E lembra, não é pele externa seca, é mucosa, é úmido, é mais lento para cicatrizar. Precisa sim. Às vezes as pessoas acham que o normal precisa de mais resguardo de atividade sexual do que a cesárea. Mas o parto normal, ele tem que cicatrizar muito menos tecido. E às vezes nem tem tecido para cicatrizar, entendeu? Então a porta de infecção é muito mais fechada, muito mais blindada do que a cesárea. Embora tenha uma distância, mas a porta é muito mais aberta, entendeu? Sim. Bom, a gente já falou da diferença, né? O tempo seria o mesmo, então, não importa se foi normal ou cesárea, 30, 40 dias é o ideal para que você esteja restabelecida, pelo menos para começar as atividades de um pouco mais de esforço, vamos dizer assim, né? Exatamente. Não só pela cicatrização, a gente não pode pensar só na cicatrização, a gente tem que pensar no nosso corpo como um todo, como uma engrenagem. Tem o fator psíquico, tem o fator emocional, hormonal, tem o seu vínculo com o bebê, tem a cicatrização, a involução do útero, que é diferente da cicatrização. Tem a cicatrização da ferida feita pela placenta, que é diferente da cicatrização da incisão operatória, ou da epísio, ou da laceração. São coisas diferentes. Então, são várias coisas a serem respeitadas. A gente não pode pensar numa coisa só isolada. E a gente estava falando da alimentação, né? Que é importante observar isso. Fora os mitos do que pode e do que não pode, como é que tem que ser essa alimentação? O que deve ser observado durante esse tempo? O que ajuda, o que não ajuda? Por exemplo, carne de porco realmente dificulta a cicatrização? Tem algum processo por trás disso? Tem outros alimentos que pode... A gente não combinou isso, né? Mas é legal a gente falar sobre isso, porque acho que tem muita dúvida, né, sobre isso. Sim. Como se alimentar no pós-parto? Pensa o seguinte, o mais perto do natural possível. Sem exageros para cima, sem exageros para baixo. Então, um ponto de equilíbrio. Muitas mães me perguntam no pós-parto, perto da alta e tal, se pode comer chocolate, se pode tomar refrigerante, e o que pode comer, porque elas já saem desesperadas, porque a mãe e a sogra proíbem. Às vezes o marido também. Hã? Às vezes o marido. Às vezes o Marido marido também, porque vem de uma cultura diferente, proíbem de comer um bis por 6 meses da coitada. Agora, porque teve um filho, eu tenho que pagar todos os pecados. Então, porque vai passar para o leite. Tudo eles pensam, porque a mãe, nessa fase, ela é muito esquecida, na verdade. Ela é desprezada, na verdade, porque tudo é em favor do bebê. O mundo gira em torno do bebê. Então, se a mãe comer um bis e no dia seguinte o bebê chorar, ela vai ser crucificada por 3 anos porque o bebê chorou, porque teve cólica, porque ela comeu aquele chocolate. Então, não é bem assim as coisas. Tudo que você comer, claro, você vai processar, vai fazer parte do seu metabolismo e tudo, e o seu leite sai de você. Só que um bis não vai sair o bis pelo seu peito. não! Se você tomar um copo de refrigerante um dia, o seu bebê não vai mamar. Não vai ter gases. Não vai mamar o copo de Coca-Cola direto, não vai transformar o bebê numa bexiga de gases, entendeu? Então, assim, é claro que você não vai comer uma caixa de chocolate no dia, porque aí sim, o excesso da gordura, dos açúcares e todas as coisas processadas, aí sim, eles vão fazer parte do seu leite.
Se você tomar um copo de refrigerante, não tem problema. Mas se você tomar 2 litros de refrigerante, aí sim ele vai estar muito mais presente, vai estar um pouco presente no seu leite. Porque o seu leite, ele não é feito, você come e sai direto pelo peito. A forma que as pessoas falam parece que é isso, né? Parece essa que, impressão. nossa, você comeu uma carne de porco desse tamanho, você deu esse tamanho de carne de porco pro seu filho, assim, sabe? A gente se sente culpada de tudo que come, de tudo que faz, porque tudo que o filho sofre parece que é culpa do que a gente comeu, e não é bem assim. Então, assim, a gente deve ter uma dieta mais com alto teor de fibras, com os nutrientes equilibrados. Então, assim, frutas sempre, não só quando você está amamentando, mas frutas sempre, porque você tem que pensar em vitamina C, você tem que pensar em fatores de proteção na parte imunológica, verduras escuras, laxativo, que ajuda, muito, 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 muito líquido, que é o principal. Independente se for canjica, tá, gente? Não é a canjica que vai... Você não vai dar canjica pro seu filho pelo peito, não é a canjica que vai fazer o seu leite, vai produzir o seu leite. O que vai produzir o seu leite, o leite de boa qualidade, é um leite... E não é leite que sustenta, porque todo leite sustenta. Mas um leite rico em hidratação, em eletrólitos, em nutrientes, quantidade de líquido que você toma. Então, pensa assim, se eu não estou amamentando e o indicado é 2 litros por dia, você que está amamentando jamais vai poder tomar menos que 2 litros. Aliás, você deve tomar mais que 2 litros, entende? De água, água pura. É a melhor coisa que tem. Depois você complementa com os outros líquidos. Com menos cafeína, você não vai tomar café 3, 4 vezes ao dia, mas você pode tomar seu café com leite de manhã, não tem problema algum. Liberte-se. Pode comer as coisas com moderação. É igual comercial de cerveja? Com moderação. Entendeu? Que não vai fazer mal para o seu filho. Pode tomar o seu café com leite, pode comer um doce de vez em quando. Você não vai comer doce várias vezes ao dia, vários tipos de doce, e comidas altamente processadas e grande quantidade de coisas processadas. Mas uma coisa ou outra não tem problema, pode comer com tranquilidade. Seu filho não vai ter cólica e morrer e sofrer por conta disso. Não se sinta culpada. Alimente-se com qualidade e você vai dar uma vida de qualidade para o seu filho. Você vai oferecer um leite de qualidade para o seu filho. A quantidade de leite, o que vai produzir é a quantidade de líquido que você toma e o estímulo que o bebê faz com a sucção e o seu repouso. Muita gente esquece disso. O hormônio da amamentação, ele funciona melhor durante o repouso da mãe. Então, não adianta você tomar 5 litros de canjica o dia inteiro, goela abaixo, e não dormir. Então, precisa dormir, precisa se alimentar com qualidade, coisas menos processadas, mais naturais, mais perto do natural possível e muito líquido. E é importante que a gente, assim, que você falou, a gente pensa muito no bem-estar do bebê. Só que essa mãe que está se alimentando melhor, que está observando as necessidades físicas dela, né, os nutrientes que ela precisa, a água e tudo mais, ela também vai estar melhor, mais bem disposta, né? Ela vai ter uma energia melhor para poder enfrentar essa maratona que é, né, o puerpério, que é o pós-parto, que é uma maratona. É uma loucura, Nosso corpo, ele exige muito, porque é muita energia sendo gerada ali para poder produzir leite, para poder cuidar daquele bebê, para poder acordar várias vezes, né? Então, assim, na verdade, é algo que necessita muita atenção, a questão de estar bem nutrida, né? Bem nutrida, bem hidratada, pelo seu bem-estar e, em segundo lugar, o bem-estar do bebê. Porque se você estiver bem, o bebê vai ficar bem também. Exatamente. Né? Uma coisa que é importante, que eu acho que a gente não pode deixar de falar. O que a gente precisa observar em casa, quando você volta para casa, e que seja assim, um sinal de alerta
que é necessário ter algum tipo de intervenção. Seja uma cesárea, seja um parto normal, um sangramento aumentado, uma dor diferente. O que a gente precisa observar? Que assim, acende uma luz de alerta, tem alguma coisa errada, eu preciso voltar ao médico, preciso voltar para observar o que está acontecendo. Então, vamos começar pelo sangramento. O sangramento no pós-parto, que se chama loquiação, ele começa abundante e ele deve gradativamente ir diminuindo, e ele começa vermelho vivo, bem rubro, e ele começa a ficar mais clarinho e depois ele fica mais escurinho, como se fosse final de menstruação, marronzinho, tipo borra de café, diminuindo. Aos poucos. Dependendo de mulher para mulher, demora um pouco mais, um pouco menos. Quando a amamentação é mais efetiva, a cicatrização é melhor do lugar da placenta e a involução uterina, com o útero voltando para o lugar, também é mais efetiva. Então, assim, é esperado que você sinta cólica, uma dor, como se fosse cólica menstrual, quando o bebê está mamando, ou em seguida dele mamar, porque quando ele suga efetivamente, o cérebro manda uma mensagem lá para o útero contrair. Então, ele vai voltando para o lugar aos pouquinhos. Quando ele contrai, ele sangra. Então, é esperado que durante a amamentação você sinta sangrar um pouco mais, ou você ficou sentada lá por meia hora, 40 minutos, na poltrona amamentando, quando você levanta, você sente aquele monte de sangue descendo. Não se assuste, é parte da involução do útero. Fora os horários de amamentação, a loquiação, que é o sangramento, deve gradativamente diminuindo. O que não deve estar diminuindo, de repente, aparece um coágulo grande, aparece um sangramento ativo, sabe? Aquele que não para. Sem para contínuo, também precisa procurar o médico. Você mesmo pode conhecer o seu próprio corpo e palpar o seu útero aqui na barriga. Ó. Vou baixar aqui um pouquinho, tá? Caiu. Bem, todo mundo! Não quebra, por favor. Vou ver se dá para mostrar aqui. Dá para ver? Dá. Aqui, ó. Abaixa só um pouquinho aí. E palpa aqui, ó, embaixo do umbigo, aqui onde fica o útero mesmo. Faz assim, ó, para ver se você sente uma bolinha durinha, sabe? Pode palpar mesmo, com a mão inteira, sem medo. O útero deve estar durinho, sabe? Você deve sentir ele. Talvez você não consiga sentir por falta de prática. Mas se ele estiver bem durinho, bem redondinho, você consegue perceber, entendeu? Então, se você sentir que tá mole, sua barriga está muito mole, está sangrando muito, tem aumentado o sangramento, é importante procurar o médico. Na cicatriz da cesárea, o que é importante? Deixar sempre, sempre, sempre limpa e seca. Então, faz bastante espuma na mão, sem dó, com sabonete, o mais neutro que você tiver. Passa bem na cesárea, a mão bem aberta, sem dó, espuma bastante. Lava com água abundante na hora do banho e seca. Muito bem. Durante o dia, você perceber que está úmida, novamente, lava e seca. O segredo para uma boa cesárea, boa cicatrização, sem infecção, é o corte limpo e seco. No parto normal, se tiver pontos de laceração ou ponto de epísio, o que é importante, toda vez que for ao banheiro, mesmo que fizer só xixi, não usar papel higiênico. Sempre lavar com a duchinha do vaso. Se não tiver duchinha, deixa um squeeze, sabe? De tomar água, aquele de atleta. Esguicha a água, lava, seca com uma toalha de tecido, toalha mesmo, de rosto, e troca essa toalha diariamente.
usar papel higiênico só quando cair os pontinhos, porque lembra que papel higiênico é um papel reciclado. E ele esfarela. E normalmente nessa fase a gente tem um pouco de receio de secar, né? Então a gente só encosta um pouquinho assim e fica aqueles farelinhos de papel higiênico. E isso pode trazer infecção. Por isso que a toalha de tecido é mais adequada, a toalha de banho mesmo. Uma menor e troque todos os dias. Então, a água, mesmo que fizer só xixi, e toalha para secar, sempre limpo e seco. Ok? A gente indica assim bastante para laceração e alguma coisa que da vagina em si, né? Eu não sei se isso também é utilizado na cicatrização cesárea, mas o spray de Andoba, né? Porque ele é maravilhoso para cicatrizar e ajudar na dor e tudo mais. E É eu não o sei se na melhor, cicatrização cesárea pode. é o melhor amigo da mulher, é o Andoba. Gente, não esquece esse nome nunca na sua vida. Não, não. Spray de Andoba. Esse spray, ele é muito usado nos pontinhos de epísio ou de laceração. Depois que você fizer essa higiene com água e enxugar com a toalha, a gente passa esse spray, não precisa de receita, pode comprar na farmácia. Passa um spray no períneo todo, ele é analgésico, anti-inflamatório e cicatrizante. Meu, é maravilhoso. Então, ele ajuda a cicatrizar os pontinhos, ele diminui edema, ele diminui a sensação de desconforto, de dor no períneo, você consegue sentar melhor, se movimentar melhor, e é antisséptico, então é maravilhoso. Quando o períneo fica inchado com edema, que é muito normal no parto normal, não tem problema algum, é esperado isso, a gente pode colocar o absorvente, coloca um pouquinho de água ou de chá de camomila com água filtrada, que é maravilhoso, põe no freezer e usa esse absorvente de gelo por 20 minutos. 3, 4, 5 vezes ao dia, quantas vezes você achar necessário. Ajuda muito a desinchar, ajuda muito no desconforto, ajuda muito na dor, é perfeito, é muito bom. E tem estudos que comprovam a eficácia tanto só do gelo, quanto do absorvente com chá de camomila. É muito Essa é a bom. receita linda de doula. As grandes instituições de saúde, não só de SUS, mas privadas, estão se dobrando a isso, viu? Olha, tá vendo? Então, sim, Aos pouquinhos a gente vai chegando lá. estão entrando Bom, em que protocolo mais? de grandes instituições. Olha, tá vendo? Isso é maravilhoso. Bom, que observar em casa a gente já falou, né? Que pode. Ah, a gente falou sobre a cinta. A gente conversou um pouquinho em off aí antes da live sobre a questão do uso da cinta, que é meio polêmica, né, Estela? Então, É, assim, a gente tem algumas vertentes aí e queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Usar ou não usar a cinta, os prós e os contras, assim, as crenças, né, o que tem sido descoberto aí nos últimos estudos. então, assim, nós temos duas linhas de pensamentos no que diz respeito à cinta abdominal pós-parto. Então, primeiro que você precisa entender, você não é obrigada a usar cinta porque alguém falou que você tem que usar. Você não é obrigada a virar uma Barbie no pós-parto. Entende? O seu útero ainda está voltando, tudo está voltando para o lugar. Ele demorou 9 meses para chegar naquele ponto. Não vai ser em 48 horas que você vai virar a Barbie que você era ou que nunca foi. Entendeu? Então, tira Bem esse colocado. peso de você, dos seus ombros, que isso não te pertence. Assim como nós, não grávidas, quando a gente usa uma cinta para colocar um vestido, para sair, para colocar uma roupinha mais justa, o que a cinta faz? Ela engana. Ela te aperta ali, faz a silhueta, ok. Quando você tirar a cinta, você é do mesmo jeito. Voltou todos os pneus para o lugar. A circunferência abdominal voltou a ser a mesma. Não existe milagre na cinta. A cinta quando a gente não está grávida, quando não está no puerpério, ela é aparência momentânea. Entendeu? O que a cinta traz de benefício, não traz de milagre,
ela comprime um pouco mais, ajuda na sua mobilidade, você consegue sentar e levantar com mais facilidade, porque está tudo mais justinho. Você, às vezes, se você se sente melhor, sente um pouco menos de dor, ajuda um pouco a voltar o corpo no lugar, não faz milagre nenhum. Então, assim, existem duas linhas de pensamentos. Existem lugares que dizem, você só deve usar a cinta, primeiro, sempre, se você quiser. Se você estiver confortável para isso, se você estiver desejando isso. Não para mostrar para a visita que você está linda de volta em 48 horas. Todo mundo sabe que isso é mentira. Você está apertada e não está conseguindo nem respirar. Então, assim, se você quer usar a cinta, você pode usar depois que seu intestino funcionar. Por quê? O intestino já fica mais preguiçoso depois do parto, seja por conta do parto, ou seja por conta da morfina, que com morfina, então, demora muito mais, porque a morfina paralisa o intestino. Então, como a cinta comprime os movimentos do intestino, e a morfina também, então ele vai ficar parado por muito mais tempo se você usar a cinta. Então, só é liberado depois que o intestino funcionar. Mas existe uma linha de estudo dizendo que o uso da cinta precoce é muito bem aceito e que não atrapalha no intestino, enfim, que dá mobilidade, dá segurança, traz conforto, desde que não seja muito apertada, muito sufocante. Então, assim, conheça o seu próprio corpo. Se você já tem o intestino naturalmente preguiçoso, com a cinta, com a morfina, com o pós-parto, você vai ficar muitos dias sem ir ao banheiro e isso vai te trazer mais desconforto ainda. Se o seu intestino é ok, responde bem à dieta, você não tem problema com isso, você se sente bem com a cinta, ok também. Depois de 24 horas, não tem contraindicação usar a cinta. Então, se conheça, se permita a usar ou não usar, mas não se sinta obrigada por aparência a se sufocar a usar uma cinta para mostrar para as pessoas. O que mais importa na cinta de tudo é o seu conforto. Sim. Legal que você está falando sobre se mostrar para visita. Aí tem uma pergunta aqui da Luana falando sobre isso. Esse tempo de pandemia, da importância de se preservar e não receber visitas, e quais os cuidados na volta para casa, quando você volta, principalmente agora, né? Na verdade, assim, nem no hospital está sendo permitida a entrada de ninguém, né? E aí você volta para casa, as pessoas acham, então não pode ir no hospital, vou visitar em casa. Como é que a gente faz isso? Como é que está sendo esse processo e quais os outros cuidados que a gente tem que ter quando a gente volta para casa depois do parto? Primeiro eu vou responder aqui, oi Ju, que a Ju entrou e falou, oi meninas. Ju, parabéns pelo Marco Antônio, ele é lindo. A Ju tá no pós-parto porque ela ontem, né? Ela teve o bebê nasceu ontem. Menos de 36 horas pós-parto. Ela é a maior telespectadora aí hoje. Exatamente. E um beijo para Débora Dini também, que estava aí, nossa gravidinha. Beijo, Dini. Então, falando do retorno para casa, ok, todo mundo quer ver seu bebê, você quer mostrar seu bebê para todo mundo, mas você é a maior responsável por ele. Graças a Deus, hoje nós temos internet, videochamada, todos esses benefícios que antigamente a gente não tinha. E antigamente ninguém nunca morreu por não ver um bebê, quando o bebê era bem guardadinho, debaixo da asa da mãe, super bem protegido, porque o que mais importa não é se a família ou a visita vai ficar chateada, o que importa é a imunidade do seu bebê e a sua, porque você como puérpera, você está no grupo de risco. Isso é fato, amiga, não tem como fugir disso, ok? Então, se você pegar Covid, porque você deixou alguém entrar na sua casa que está sem sintoma e não sabe que estava, você vai responder por isso, você vai ficar mais longe do seu bebê, vai dificultar, não vai impedir a amamentação, mas vai dificultar, porque você só vai pegar seu bebê para amamentar, tem que ser de máscara, tem que ter todos os outros cuidados que
não tem toda Liberdade, aquela né? sensação gostosa, aquele vínculo, aquela parte boa da amamentação. Então, assim, a maior responsável pelo seu filho é você. Deixa passar a pandemia, deixa passar tudo, mostra para todo mundo seu filho por videochamada, que ninguém vai morrer por conta disso, mas a sua saúde e a do seu filho é primordial. E para sair da maternidade, álcool gel na mão, na bolsa, máscara, tudo. Todos os cuidados. E preparar a casa também, para receber você e o bebê. Pensa que agora não... Porque a gente pensava muito em preparar a casa para o bebê chegar, né? Hoje em dia, pensando em pandemia, a gente tem que preparar a casa para o bebê e para a mãe. Porque a mãe é mais suscetível a pegar o Covid e passar para o bebê. Não o bebê pegar e passar para a mãe, entendeu? O caminho é mãe mais fácil, né? Não que seja impossível, mas a vivência que a gente tem dessa pandemia agora de puerpério, o mais comum é mãe pegar e aí passar para o bebê. Então, cuide-se primeiro para que você cuide do seu bebê. Então, tenha uma barreira para você, para que isso não chegue para que você seja a barreira do seu filho, entende? Porque a Covid não é brincadeira, gente. Eu estou na linha de frente, estou no puerpério e na gestação de risco e mãe e gestantes com Covid, tenho visto que o negócio é brabo. Tá, é difícil até pra gente, quando a gente perde uma gestante, como a gente fica mal, sabe? Não é brincadeira. Você pode contrair Covid-19 e ficar com sintomas leves, mas a gente nunca vai saber como o vírus vai se comportar no nosso corpo. Você pode ficar com sintomas leves ou não, ou você pode não resistir a ele. Então não pague para ver. E não custe a sua vida ou a vida do seu filho. Se preserve. Depois vai ter a vida inteira, todo o tempo, para os avós, para os tios e para a família e para os amigos, todos verem seu bebê. Não abra mão da proteção. Sim. É legal a gente falar sobre isso, porque é um assunto até que é delicado, né? Principalmente nessa fase que a mãe acabou de ter o filho e tudo mais. É tudo diferente, é tudo muito difícil, mais difícil do que já é naturalmente. Família, né? Muita pressão. E assim, é até difícil de tocar nesse assunto. Mas é importante ter esse alerta aí. A gente não pode entrar muito nesse assunto agora. A gente tem poucos minutos, passou muito rápido, né? A gente acabou de começar. Já tá acabando. Não, já tá acabando. Mas assim, se alguém tiver mais alguma pergunta, ainda dá tempo de responder. Manda Quem tá aí. aí com a gente pode fazer mais alguma pergunta e aproveitar que a Estela tá aqui. Vamos sugar. Vou falar uma coisa um pouco dura, mas é necessária. É melhor uma avó, um tio, um parente, um amigo chateado do que você e seu filho com uma doença desconhecida para a medicina. Grave. Depois você cuida da chateação, da mágoa de todo mundo, com muito carinho, com muito colo, com muitos beijos, com muito tudo. Tudo vai passar. Tanto a pandemia, quanto a pressão da família, quanto as mágoas, as chateações e as chantagens emocionais, porque eles não fazem por mal, é porque eles amam vocês, eles querem ver o bebê, querem ver vocês, mas, por favor, não abram mão neste momento. É importante. Sim. Ninguém tem perguntas, então a gente já tocou nos assuntos aqui que estavam mais em pauta aí nesse processo. Como eu já falei na outra live, se ainda tiver dúvidas, perguntas podem mandar no direct, pode mandar nos comentários. A gente vai deixar as lives gravadas, tá bom? Tanto no meu Instagram quanto lá no meu canal. E a gente vai compartilhando nas redes. E você pode assistir desde o começo, quem não conseguiu pegar no começo. Estela, amei. Obrigada. Tem gente fazendo pergunta difícil aí, ó. Já chegou outra pergunta? Não chegou para mim. Chegou. Cadê? Não? Não tá atualizando os comentários. Agora atualizou.
Tem uma pergunta assim, ó. Em tempos onde o papel masculino está sendo profundamente questionado, como podemos ser relevantes neste momento feminino? Ótima pergunta. Será que vai dar tempo de responder? Rapidinho, rapidinho. Dá tempo, fala. Essa pergunta é difícil, hein? Muito boa. O papel masculino, o papel de pai é profundamente importante, meu. O pai cuida e amamenta e educa e dá amor tanto quanto a mãe, eu posso dizer. Sabe? Porque existem pais... na amamentação a gente tem que ser um polvo, né? Tem que ter várias mãos, tudo, é tudo desencontrado. Meu, a atuação do pai no momento da amamentação, do cuidado com a mãe, que é tão esquecida nesse tempo, sabe? De ajudar num banho, de fazer um carinho, de trazer um chá quentinho, de trazer uma água na hora que o bebê tá mamando, de pôr uma almofada no pé, nas costas. Meu, são coisas simples, que faz total diferença no contexto do puerpério. Isso. O apoio, né? A gente se sentir apoiada, acolhida, sim. Meu, o acolhimento do pai com a mãe, para a mãe, é fundamental para que tudo dê certo, para que a engrenagem role fluida, leve, sabe? né? Leve e gostoso. Não tem preço. Um pai participativo, não só com o filho, mas com a mãe, que é tão desprezada, tão esquecida nesse tempo, é top, é fundamental. Não tem palavra para descrever. A maternidade é outra quando você tem um apoio masculino. É fundamental, não esqueçam disso. Legal. Papais, fiquem atentos. Isso mesmo. Amor, foi muito bom. A gente vai fazer outras com outros temas, vamos chamar outras pessoas, né? E eu creio que todas vão ser ótimas, que nem foi essa. Muita informação, né? Um papo gostoso que dá, né, satisfação da gente compartilhar essas coisas. Um beijo, obrigado por vocês terem participado com a gente. Todo beijo mundo para quem participou. Ao vivo. E obrigado, Té. A gente está junto aí. Tamo junta! Junto e misturado. Amo você. Também amo vocês muito. todos. Lu! Beijo. Nossa parceira! Lá do outro lado do mundo, né? Tamo junto nas sempre. Europa. Mas eu tenho fé que ela volta. Quem sabe, né? Se for da vontade de Deus, seremos um trio novamente. Amém. Beijo, Saudade, gente. Lu. Deus abençoe. Beijo. Obrigado por tudo. Tchau, Beijo, tchau. Karina. Beijo, Dini. Beijo, Ju.